O barulho ensurdecedor dos carros ecoava pelas ruas movimentadas de Gangnam, em Seul, onde o neon piscava como um coração acelerado na noite chuvosa. Ji Eun, uma jovem de 24 anos que mal conseguia pagar o aluguel de seu quartinho apertado em um subúrbio distante, corria apressada com uma sacola de compras baratas na mão. Seu turno como garçonete em um cafezinho modesto havia terminado tarde, e agora, com o estômago roncando, ela só queria chegar em casa. Vestia um casaco puído e botas gastas, o cabelo preto preso em um coque bagunçado, ignorando o frio que cortava como lâminas. De repente, um grito infantil cortou o ar. Ji-eun parou no meio da faixa de pedestres, os olhos arregalados. Um menino de uns 7 anos com um uniforme escolar amarrotado havia escapado da mão da mãe distraída e correra para o meio da rua, atraído por uma vitrine brilhante do outro lado. Um táxi amarelo avançava veloz, o motorista buzinando furiosamente, mas o garoto congelou, paralisado pelo pânico. Sem pensar 2 vezes, Ji-eun largou a sacola e se lançou para a frente. Seu coração martelava no peito enquanto ela o alcançava, empurrando-o com força para a calçada. O táxi passou raspando, o retrovisor quase roçando seu braço, e ela caiu de joelhos ao lado do menino ofegante. Ei, você está bem? Perguntou ela em coreano, a voz trêmula, limpando as lágrimas do rosto dele com a manga da blusa. O garoto assentiu soluçando e se agarrou a ela como se fosse uma tábua de salvação. A mãe chegou correndo, o rosto pálido de terror. Meu Deus, obrigada, você salvou meu filho! Exclamou a mulher abraçando os dois. Ji-eun sorriu fracamente, o corpo ainda tremendo da adrenalina. Foi nada. Ele só se perdeu um pouco. Toma cuidado da próxima vez, tá? Ela se levantou, as pernas bambas, e pegou sua sacola derrubada que agora estava molhada e rasgada. O incidente chamou a atenção de alguns pedestres, que murmuravam elogios, mas Ji-eun só queria sumir dali. Sua vida era uma rotina de apertos financeiros, pai doente em casa, dívidas acumulando e sonhos de uma carreira em design gráfico que pareciam cada vez mais distantes. Heróis? Isso era para filmes, não para garotas como ela. Enquanto a mãe do menino insistia em lhe dar um abraço de gratidão e alguns won extras, que Ji-eun recusou educadamente, um carro preto reluzente parou na esquina, silencioso como uma sombra. Dela saiu um homem alto, imponente, com terno impecável sob o casaco longo de lã. Seus olhos escuros varreram a cena com uma intensidade que fez o ar ao redor parecer mais pesado. Kang Min-ho, o chefe da facção mais temida da máfia coreana em Seul, não era homem de impulsos. Aos 32 anos, ele comandava um império de cassinos subterrâneos, contrabando e dívidas que podiam quebrar impérios legítimos. Seu rosto era uma máscara de frieza, marcado por uma cicatriz sutil na mandíbula, lembrança de uma traição antiga. Mas ali, vendo o menino, seu sobrinho, o único laço frágil em sua vida de aço, sendo resgatado por uma estranha, algo se acendeu nele. Min-ho se aproximou com passos firmes, os guarda-costas mantendo distância discreta. A multidão se afastou instintivamente, sentindo a aura de perigo que o envolvia como fumaça. Ji-eun ergueu o olhar, ao ouvir os sapatos caros ecoarem no asfalto molhado, e congelou. Ele era alto demais, bonito de um jeito perigoso, com traços afiados e um perfume amadeirado que invadiu seus sentidos apesar da chuva. Você, disse ele, a voz grave e autoritária, sem preâmbulos. Qual é o seu nome? Ji-eun piscou confusa. O menino correu para os braços do tio, gritando, Tio Min-ho, e ela entendeu o parentesco. Mas o tom dele não era de gratidão, era de exigência, como se ela devesse explicações. Eu só ajudei o garoto. Não precisa agradecer, respondeu ela, tentando soar casual, mas sua voz saiu mais aguda do que pretendia. O coração dela acelerou de novo, não só pelo susto, mas pela forma como os olhos dele a fixavam, como se a despissem camada por camada. Min-ho inclinou a cabeça, um sorriso mínimo curvando seus lábios, o tipo de sorriso que prometia tanto prazer quanto ruína. Agradecer? Isso não é um favor qualquer. Você interferiu em algo que poderia ter mudado tudo. Ele se aproximou mais,
o calor do corpo dele contrastando com o vento gelado, e estendeu a mão para tocar o braço dela, onde o táxi quase a acertara. O toque foi leve, mas elétrico, enviando um arrepio pela espinha de Ji-eun. Seu nome. Agora. Ela hesitou, sentindo o peso daqueles olhos negros. Quem era esse homem para exigir assim? Mas havia algo na voz dele, uma urgência velada que a fez engolir em seco. Ji-eun, Lee Ji-eun, murmurou finalmente. A mãe do menino, irmã de Min-ho, agradeceu novamente, mas ele a ignorou, focado nela. Você não sabe no que se meteu. Ji-eun, disse ele baixinho, o nome dela rolando na língua como uma ameaça doce. Mas eu vou descobrir tudo sobre você. Antes que ela pudesse responder, um dos guarda-costas se aproximou, sussurrando algo no ouvido de Min-ho. Seu rosto endureceu, e ele se virou, mas não sem antes lançar um último olhar para ela. Um olhar que prometia reencontro, quer ela quisesse ou não. O carro partiu, deixando Ji-eun parada na chuva, o braço ainda formigando onde ele tocara. O que diabos havia acabado de acontecer? Ela pegou o que restava de sua sacola e correu para o metrô, o coração disparado. Mal sabia que naquela noite sua vida comum havia colidido com um mundo de sombras, e o homem no carro preto não era do tipo que esquecia um nome. Enquanto se encolhia no vagão lotado, o celular vibrou com uma mensagem desconhecida. Obrigado por salvar meu sobrinho, mas fique longe de problemas, ou eu cuido deles por você. KM. Ji-eun congelou, o estômago revirando. Como ele conseguira o número dela tão rápido? E pior, porque sentia um calor traiçoeiro se espalhando pelo peito ao pensar naqueles olhos. Ji-eun mal dormiu naquela noite. A mensagem de KM, quem quer que fosse, piscava em sua mente como um neon defeituoso, misturando medo com uma curiosidade irritante. Pela manhã, o sol fraco de Seul filtrava pelas cortinas finas de seu apartamento minúsculo em Mapogu, onde o cheiro de kimchi frito dos vizinhos invadia tudo. Ela se arrastou para o banheiro, olhando o espelho rachado. Olheiras profundas, cabelo desgrenhado. Só mais um dia, murmurou para si mesma, vestindo o uniforme simples de garçonete. Saia preta e blusa branca que já vira dias melhores. Seu pai, doente na cama ao lado, tossiu baixinho. Vai com cuidado, filha, e traga algo para o jantar se puder. Ji-eun assentiu, beijando a testa dele antes de sair, o peso das contas médicas como uma âncora em seu peito. O metrô lotado a levou de volta ao coração de Gangnam, onde o Café Sereno ficava escondido em uma rua lateral, longe dos arranha-céus reluzentes. Era um lugarzinho charmoso para os locais, mesas de madeira gasta, aroma de café forte misturado com pães frescos e janelas embaçadas pela umidade. Ji-eun chegou cedo, limpando o balcão enquanto sua colega, So-min, tagarelava sobre o namorado inútil. Ele me deixou plantada de novo. Homens são todos iguais, Ji-euna. Você tem sorte de não se envolver. Ji-eun riu forçado, servindo o primeiro cliente, um salaryman apressado pedindo um latte. Sorte? É mais preguiça mesmo. Mas por dentro, a imagem daqueles olhos escuros a perseguia. Quem era KM? E por que o toque dele ainda formigava em sua pele? O dia correu normal até o almoço, quando o sino da porta tilintou com uma entrada que fez o ar do café mudar. Dois homens altos, de ternos escuros e óculos escuros, sentaram-se em uma mesa no canto, pedindo só cafés pretos. Ji-eun os serviu com um sorriso profissional, mas notou como eles a observavam, como se catalogassem cada movimento. Tudo bem? Perguntou ela, tentando soar casual. Um deles, com uma tatuagem discreta no pescoço, assentiu seco. Sim. E você é a Ji-eun, certo? O coração dela parou. Como sabiam? Ela se afastou rápido, o estômago embrulhado, e mandou uma mensagem para So-min no banheiro. Tem uns caras estranhos aqui. Fica de olho. Enquanto isso, do lado de fora, em um carro preto estacionado, Kang Min-ho observava tudo pela janela fumê. Ele não dormira melhor que ela. O rosto da garota invadia seus pensamentos. Uma distração perigosa em um dia cheio de reuniões com fornecedores de contrabando em Itaewon.
Seu sobrinho estava salvo graças a ela, mas algo mais o inquietava. A forma como ela o olhara, sem medo imediato, só confusão genuína. Chefe, ela está nervosa, disse Jay, seu guarda-costas principal do banco do passageiro. Min-ho tamborilou os dedos no volante. Bom, é melhor que ela saiba. Mas na verdade ele queria vê-la de novo, testar aquela faísca. Quando o movimento diminuiu, Min-ho entrou no café, o sino tilintando como um aviso. Ji-eun ergueu o olhar do caixa e congelou, o copo que limpava escorregando de suas mãos e caindo no chão com um estalo. Os clientes viraram a cabeça, mas ela só via ele. Alto, impecável, o casaco aberto revelando a camisa que moldava o peito largo. O perfume amadeirado chegou antes dele, misturando-se ao cheiro de café. Você, disse ela, a voz saindo mais aguda do que pretendia, enquanto se abaixava para pegar os cacos. O que faz aqui? E aqueles caras? São seus? Min-ho se aproximou do balcão, inclinando-se com um sorriso mínimo que não chegava aos olhos. Meus, digamos que são, protetores, como eu sou para o garoto que você salvou. Ele pegou o pano de suas mãos antes que ela pudesse protestar, limpando o balcão com uma eficiência surpreendente para um homem como ele. Ji-eun piscou, atônita. Ei, isso é meu trabalho. Você não pode simplesmente invadir assim. Mas havia um tom de humor em sua voz, uma tentativa de aliviar o pânico. So-min, do outro lado da sala, arregalou os olhos e sussurrou para um cliente. Quem é esse gato? Amiga, você escondeu um príncipe? Min-ho riu baixinho, um som grave que vibrou no peito de Ji-eun. Invadir? Eu só vim agradecer direito. E talvez comprar um café. O que recomenda para um homem que não dorme direito por causa de uma heroína teimosa? Ele se aproximou mais, o braço roçando o dela ao devolver o pano, e o calor dele a fez corar. Ji-eun engoliu em seco, sentindo o pulso acelerar. Heroína. Para com isso. Foi sorte. E para você. Um americano, forte e amargo, como sua cara de mal. Ela virou para preparar, as mãos tremendo levemente, mas o banter a acalmava. Era melhor que medo puro. Enquanto ela mexia o café, Min-ho observou, os olhos traçando a curva de seu pescoço exposto pelo coque solto. Ji-eun, disse ele, o nome saindo suave, quase íntimo. Você recusou o dinheiro da minha irmã ontem. Por quê? Ela parou, virando-se com a xícara na mão. Por que não salvo pessoas por pena? E você? Quem é você, afinal? KM. Isso soa como código de espião ruim. Ele pegou a xícara, os dedos roçando os dela por um segundo a mais elétrico. Kang Min-ho. E sim, eu cuido dos meus, incluindo dívidas. Seus olhos desceram para os lábios dela, e Ji-eun sentiu um calor subir, misturando desejo com irritação. Dívidas? Eu não devo nada a você. Mas então, um cliente regular, um rapaz de terno desleixado, cliente fiel de Ji-eun, se aproximou do balcão, sorrindo largo. Ei, Jae-hyun, o de sempre. E você está linda hoje, como sempre. Ele piscou, e Min-ho se endireitou, o ar ao redor ficando mais frio. Seus olhos estreitaram, uma possessividade sutil brilhando neles, enquanto ele observava a interação. Ji-eun riu, servindo o pedido rápido. Claro, opa, aqui está. Mas quando o rapaz se foi, Min-ho se inclinou mais perto, a voz baixa e rouca. Opa, ele parece familiar demais. Ji-eun ergueu uma sobrancelha, o humor voltando. Ciúmes? De um cliente? Você mal me conhece. Ele sorriu, mas era predatório. Eu conheço o suficiente para saber que você é problema, e eu gosto de resolver problemas. O toque veio inesperado. Ele estendeu a mão, limpando uma mancha imaginária em sua bochecha com o polegar, o gesto demorado, o calor da pele dele queimando. Ji-eun prendeu a respiração, o mundo reduzindo-se àquele ponto de contato, ao cheiro dele misturado ao café. Pare com isso, sussurrou ela, mas não se afastou, o corpo traindo-a com um arrepio de desejo. Min-ho recuou devagar, os olhos escuros prometendo mais. Não posso. Você salvou o que é meu.
Agora, eu salvo você de si mesma. Ele deixou uma nota generosa no balcão, mais que o suficiente para cobrir as contas do mês, e se virou para sair, mas parou na porta. Esta noite, às 8, no restaurante em frente ao Coex. Venha, ou eu venho te buscar. Ji-eun ficou parada, o coração trovejando, enquanto ele desaparecia na rua movimentada. Soo-min correu até ela, olhos brilhando. O que foi isso? Ele é perigoso ou delicioso? Ji-eun não respondeu, tocando a bochecha onde o polegar dele estivera. Ir? Recusar? Mas a mensagem no celular, piscando de novo, não me faça esperar. KM. Selava o destino. Ela estava sendo puxada para algo maior, e o pior era que parte dela ansiava por isso. Enquanto o dia seguia, com o trânsito de Gangnam rugindo lá fora, Ji-eun sentiu o mundo dela rachando, e Min-ho era a fissura que não parava de crescer. Ji-eun hesitou na frente do espelho rachado do banheiro, o vapor do chuveiro ainda embaçando o vidro. Eram 7:30 da noite, e o relógio na parede de seu apartamento em Mapugu ticava como um coração ansioso. Isso é loucura, murmurou para si mesma, ajustando o vestido simples que tirara do fundo do armário, um preto básico, herdado de uma prima que mal disfarçava as curvas que ela raramente exibia. Nada de maquiagem elaborada, só um batom vermelho barato para dar um ar de confiança. Seu pai já dormia, alheio ao turbilhão em sua mente, e ela deixara um bilhete vago. Vou sair com uma amiga. Volto tarde. O metrô para Gangnam foi um borrão de luzes e rostos cansados, mas o coração dela batia mais forte a cada estação. Por que ir? Min-ho era perigo puro, com aqueles olhos que pareciam devorar segredos. Mas a curiosidade, e algo mais quente, mais perigoso, a impulsionava. O restaurante em frente ao Coex Mall brilhava como um farol na noite úmida de Seul, suas janelas iluminadas refletindo o tráfego incessante da avenida. Era um lugar chique, daqueles frequentados por executivos e turistas, com mesas de vidro e vistas para o rio Han ao fundo. Ji-eun engoliu em seco ao entrar, o aroma de bulgogi grelhado e vinho tinto invadindo seus sentidos. O maître a guiou até uma mesa reservada no canto, semi-privada, com velas tremeluzindo. Min-ho já estava lá, de terno cinza escuro que moldava os ombros largos, uma taça de soju na mão. Seus olhos a encontraram imediatamente, escurecendo com algo que fez o estômago dela revirar. Você veio, disse ele, a voz grave ecoando baixa, levantando-se para puxar a cadeira. O gesto era cavalheiresco, mas havia uma intensidade nele, como se cada movimento fosse calculado. Eu pensei em não vir, admitiu Ji-eun sentando-se com as pernas trêmulas. Mas você não parece do tipo que aceita um não fácil. Ele riu, um som curto e genuíno que rachou a fachada fria, revelando dentes brancos e perfeitos. Inteligente, peça o que quiser, é por conta da casa. O garçom apareceu rápido e Ji-eun optou por bibimbap e um chá verde, evitando o álcool para manter a cabeça clara. Enquanto comiam, a conversa fluiu em ondas. Primeiro superficial sobre o trânsito de Gangnam e o clima imprevisível de outono, mas logo mergulhando em águas mais profundas. Min-ho contava histórias de Seul como se fosse dono da cidade, mencionando cassinos em Itaewon sem detalhes incriminadores, mas com um brilho nos olhos que a deixava inquieta. Você não é como as outras, disse ele de repente, inclinando-se para a frente, o cotovelo roçando o dela na mesa pequena. O toque foi acidental, mas o calor se espalhou como fogo lento pela pele de Ji-eun. O quê? Pobres e teimosas? Ela tentou brincar, espetando um pedaço de carne com os hashi, mas sua voz saiu rouca. Min-ho balançou a cabeça, os olhos fixos nos lábios dela, traçando o caminho do batom. Você salvou meu sobrinho sem pedir nada. A maioria das pessoas, elas querem algo em troca. Você só agiu. Havia uma vulnerabilidade ali, uma fresta na armadura. Ji-eun sentiu o peito apertar. Ele me lembrou do meu pai quando era criança. Frágil, mas forte. Não foi heroísmo, só instinto. O jantar prosseguiu com toques sutis. Ele passando o sal,
os dedos demorando no ar entre eles. Ela rindo de uma piada dele sobre salarymen estressados, o som ecoando leve no espaço íntimo. Mas o humor se misturava à tensão, olhares que se prolongavam, silêncios carregados onde o ar parecia pulsar com desejo não dito. Por que eu? Perguntou ela por fim, pousando os hashi. Você poderia agradecer com um cheque e pronto. Por que isso? Tudo isso. Min-ho recostou-se, o rosto suavizando por um instante. Porque você me viu. Não o chefe, não o homem que todos temem. Só um tio preocupado. Ele estendeu a mão sobre a mesa, traçando o dorso da dela com o polegar, um gesto leve que enviou arrepios pela espinha de Ji-eun. A pele dele era quente, áspera em pontos de cicatrizes antigas, e ela não recuou, hipnotizada pelo contraste. O momento se esticou, o mundo reduzindo-se àquele toque, o cheiro amadeirado do perfume dele, misturando-se ao vapor do chá, o som distante do jazz tocando no salão. Ji-eun sentiu o pulso dele acelerado sob os dedos, um eco do seu próprio coração trovejando. Min-ho, sussurrou ela, inclinando-se involuntariamente, os lábios entreabertos em uma quase confissão. Ele se aproximou, o hálito morno roçando a bochecha dela, os olhos semicerrados com uma fome crua. Ji-eun, você não faz ideia do que desperta em mim. O beijo pairava no ar, a centímetros, o corpo dela formigando com expectativa quando um estrondo ecoou do lado de fora. Vidros se estilhaçaram na rua, gritos cortando a noite. Min-ho se endireitou como um raio, o rosto endurecendo em frações de segundo, a mão voando para o coldre escondido sob o paletó. Fique aqui, ordenou ele, a voz agora afiada como uma lâmina, mas com um traço de pânico protetor. Ji-eun agarrou o braço dele, o medo subindo como bile. O quê? O que está acontecendo? Ele hesitou, os olhos voltando para ela por um segundo. Vulneráveis, quase suplicantes, antes de se soltar e correr para a porta. Do salão, ela viu flashes de luzes azuis e vermelhas piscando. Polícia? Ou pior, rivais. Um homem de terno rasgado invadiu o restaurante, arma em punho, gritando em coreano. Kang, seu império acaba esta noite! O caos explodiu, clientes gritando, mesas virando. Ji-eun se escondeu atrás do balcão, o coração na garganta enquanto tiros ecoavam. Min-ho revidou com precisão letal, derrubando o intruso, mas mais sombras se aproximavam pela rua. Ele voltou correndo, puxando-a pelo pulso com força, o toque agora urgente e possessivo. Venha comigo, agora! Eles saíram pelos fundos, mergulhando em um beco escuro atrás do coex, o ar frio batendo como um tapa. Ji-eun tropeçou, ofegante, colando o corpo ao dele enquanto corriam para um carro escondido. Isso é loucura. Quem eram eles? Perguntou ela, as mãos tremendo no peito dele. Min-ho ligou o motor, os olhos no retrovisor. Rivais. Eles sabem que você está comigo agora. Droga, eu te avisei que era perigoso. O carro acelerou pelas ruas neon de Gangnam, sirenes uivando ao fundo. Ji-eun olhou para ele, o rosto iluminado pelas luzes passageiras, e viu o suor na testa, a mandíbula tensa. Pela primeira vez, ele parecia humano, não o chefe intocável, mas um homem com fraquezas, e ela era uma delas. Mas enquanto fugiam, uma mensagem piscou no celular dele deixado no console. Traição interna confirmada. Seu irmão sabe de tudo. Min-ho praguejou baixinho, pisando mais fundo no acelerador. Ji-eun congelou, o mundo girando. Irmão? Que segredos ele ainda escondia? E agora ela estava presa no meio, o desejo de antes se misturando a um terror que a deixava sem fôlego. O carro devorava as ruas de Gangnam como uma sombra fugidia, as luzes neon borrando em faixas coloridas pelas janelas. Ji-eun se agarrou ao assento de couro, o coração ainda disparado pelo caos no restaurante. Tiros, gritos, o cheiro acre de pólvora misturado ao perfume de Min-ho. Ele dirigia com uma precisão fria, os nós dos dedos brancos no volante, o maxilar travado, como se o mundo inteiro fosse uma ameaça. Para onde estamos indo? Perguntou ela, a voz rouca, tentando se manter firme apesar do tremor nas mãos.
O ar no carro estava carregado, o calor do corpo dele irradiando como uma fornalha, contrastando com o frio da noite que se infiltrava pelas frestas. Min-ho não respondeu de imediato, os olhos fixos no retrovisor, onde sirenes distantes piscavam como olhos malignos. Um lugar seguro. Meu território, murmurou por fim, virando bruscamente para uma rua lateral em direção a Apgujeong, o bairro dos ricos e dos segredos. Ji-eun observou o perfil dele à luz intermitente. A cicatriz na mandíbula mais visível agora, o suor perlando a testa. Ele parecia invencível, mas o pânico no olhar ao ler aquela mensagem a humanizava, ou pior, a tornava real. Aquele homem. Ele te chamou de Kang, e a mensagem no seu celular. Traição interna? Seu irmão? As palavras saíram afiadas, misturando medo com uma raiva crescente. Como ela havia se enredado nisso? Uma noite de jantar, um toque que prometia fogo, e agora fugindo como criminosos em um filme de ação. Ele praguejou baixinho em coreano, um som gutural que ecoou no espaço confinado. Não é da sua conta, Ji-eun. Fique fora disso. Mas a voz dele vacilou, traída pela urgência. O carro parou em um beco estreito, atrás de um prédio discreto, fachada de vidro fumê, escondendo o que parecia um clube particular. 2 homens armados surgiram das sombras, acenando para que saíssem. Min-ho desceu primeiro, estendendo a mão para ela. Um gesto protetor, mas possessivo, os dedos entrelaçando os dela com força. O toque era elétrico, mesmo no meio do caos, enviando um arrepio pela espinha de Ji-eun. Ela hesitou, mas seguiu, o corpo colando ao dele involuntariamente enquanto entravam por uma porta lateral. O interior era um contraste chocante, um apartamento de luxo disfarçado, com paredes de madeira escura, sofás de couro macio e uma vista panorâmica para o skyline de Seul, onde o Namsan Tower piscava ao longe. O ar cheirava a incenso e uísque, um refúgio no coração da tempestade. Min-ho dispensou os guardas com um aceno, trancando a porta reforçada. Aqui estamos seguros por enquanto, rivais de uma facção de Busan. Eles andam farejando fraquezas. Ele se virou para ela, os olhos escuros devorando sua silhueta. O vestido preto agora amarrotado, o batom borrado, mas ainda linda em sua vulnerabilidade. Ji-eun recuou um passo, o peito arfando. Seguros? Você me arrastou para isso. Eu sou só uma garçonete, Min-ho. Meu pai está sozinho em casa, às contas. Eu não posso simplesmente desaparecer. Ele se aproximou devagar, como um predador contendo o instinto, as mãos erguidas em rendição falsa. Eu sei. Por isso te protejo. Aqueles bastardos viram você comigo. Agora você é alvo. A voz dele baixou, rouca, enquanto parava a centímetros dela, o calor do corpo invadindo o espaço. Ji-eun sentiu o cheiro dele, amadeirado misturado a suor e adrenalina, e o pulso acelerou, traidor. Proteger ou usar? Você me convidou para o jantar, me tocou como se eu fosse sua. Mas isso é só o seu mundo engolindo o meu. As palavras saíram carregadas de emoção, lágrimas pinicando os olhos. Ela odiava a fraqueza, mas o dilema a rasgava. Fugir para a segurança monótona de sua vida ou ceder ao fogo que ele acendia, mesmo sabendo que queimaria. Min-ho estendeu a mão, traçando o contorno do braço dela com os dedos, um toque leve que desmentia a tensão. A pele dela arrepiou, o tecido do vestido fino demais para bloquear o calor. Não é uso. É necessidade. Desde que te vi na rua, salvando meu sobrinho, você rachou algo em mim. Ele se inclinou mais, o hálito morno roçando o pescoço dela, os lábios quase tocando a orelha. Eu comando homens que matariam por mim, mas você me faz querer largar tudo. O confessionário veio como um sussurro, vulnerável, e Ji-eun virou o rosto, os lábios deles a milímetros, o ar pulsando com desejo não dito. Seus corpos se colaram, o peito largo dele contra os seios dela, as mãos dela subindo instintivamente para os ombros, sentindo os músculos tensos sob a camisa. O beijo veio feroz, mas contido. Lábios se encontrando em uma dança urgente, línguas se tocando brevemente, o gosto de sojo
e medo misturando-se. Ji-eun gemeu baixinho, as unhas cravando na nuca dele, o mundo reduzindo-se àquele calor ao pulsar acelerado dos corações. Mas o momento se quebrou quando o celular dele vibrou no bolso, insistente. Min-ho se afastou com relutância, os olhos flamejantes de frustração. Ele atendeu, o rosto endurecendo ao ouvir a voz do outro lado. O quê, meu irmão? Ele vazou a localização do restaurante? Ji-eun congelou, o beijo ainda formigando nos lábios, enquanto ouvia fragmentos. Traição confirmada. O irmão de Min-ho, o segundo na hierarquia da máfia, aliado aos rivais por ambição. Ele quer o trono, Ji-eun. E agora sabe de você. Acha que você é minha fraqueza. Min-ho desligou, passando a mão pelo cabelo, o desespero nu nos olhos. Eu tenho que ir. Enfrentá-lo antes que ele atinja você ou o garoto. Ji-eun agarrou o braço dele, o pânico subindo como uma onda. Não, fique. Isso é suicídio. Eu não aguento mais isso. Me leva para casa, por favor. Mas por dentro o conflito a dilacerava. Amava a faísca entre eles, o jeito como ele a fazia se sentir viva, mas o perigo era um abismo. Min-ho a puxou para um abraço apertado, o corpo dele tremendo levemente pela primeira vez, o cheiro dele a envolvendo como uma promessa quebrada. Eu volto, prometo, mas se algo acontecer, fuja, para longe de Seul. Ele a beijou na testa, demorado, antes de se soltar e sair pela porta, deixando-a sozinha no apartamento silencioso. Ji-eun deslizou para o sofá, as lágrimas vindo agora, o corpo ainda quente do toque dele. O dilema a consumia: denunciá-lo para a polícia e salvar a si mesma ou esperar, apostando no amor que mal começara. Mas quando o telefone tocou, um número desconhecido, a voz do outro lado era fria, familiar. Ji-eun? Seu Kang Min-ho está acabado. Venha me encontrar ou eu acabo com tudo que você ama. Era o irmão dele. O coração dela parou. Traição ou salvação? Ela se levantou, trêmula, sabendo que a escolha a separaria dele para sempre, ou os destruiria juntos. Ji-eun ficou parada no meio do apartamento luxuoso, o telefone ainda pressionado contra a orelha, o silêncio do outro lado ecoando como um julgamento. A voz do irmão de Min-ho, Kang Ji-sung, como ele se apresentara com um riso gélido, havia se calado esperando sua resposta. "O que você quer de mim?" perguntou ela por fim, a voz tremendo, mas com uma faísca de raiva que a surpreendeu. O ar ao redor parecia sufocante, o incenso queimando devagar no canto da sala, misturando-se ao cheiro residual do beijo de Min-ho em sua pele. "Quero que você venha até mim, Jeon-si. Sozinha, no armazém abandonado em Yeouido, à beira do rio Han. Traga qualquer prova que tenha contra o seu precioso Min-ho, ou eu mando meus homens para o seu apartamento em Mapogu e para o hospital onde o seu pai está." A ameaça veio casual, como se ele comentasse o tempo, mas Ji-eun sentiu o estômago revirar, como ele sabia do pai dela. Do hospital. O pânico subiu como uma maré, mas ela engoliu em seco, forçando a mente a trabalhar. "Por quê? Você é a família dele. Por que me envolver nisso?" Ji-sung riu de novo, um som seco e amargo que ecoou pelo telefone. "Família? Min-ho me traiu anos atrás. Matou nosso pai para tomar o controle da facção. Eu era só um garoto, mas vi tudo. Agora, ele tem uma fraqueza. Você. Venha em 1 hora. Ou o garoto, o sobrinho dele, some para sempre." A linha caiu, deixando Ji-eun sozinha, com o zumbido no ouvido e o peso da revelação. Pai morto por Min-ho? Traição interna que ia além do que ela imaginava? Seus joelhos fraquejaram e ela se apoiou no sofá de couro, o material frio contra a palma suada. O beijo ainda queimava nos lábios, o toque dele uma memória vívida que agora parecia envenenada. Mas por baixo do medo havia dúvida e um desejo teimoso que a fazia questionar tudo. Ela andou de um lado para o outro, o tapete persa abafando seus passos, enquanto o skyline de Seul piscava pela janela, indiferente ao caos. Revelações como essa rachavam o mundo. Min-ho, o homem que a fizera se sentir viva pela primeira vez em anos, um assassino?
Mas ele salvara o sobrinho com uma ternura que não combinava com monstros, e o pai dela, doente e frágil, dependia dela. Ji-eun pegou o casaco de Min-ho pendurado na cadeira, o tecido ainda quente, cheirando a ele, amadeirado e perigoso. Vestiu-o por cima do vestido, um escudo improvisado, e saiu pela porta dos fundos, chamando um táxi com mãos trêmulas. Yeo-ido, rápido, murmurou para o motorista, o coração martelando como o trânsito noturno. O armazém era um esqueleto de concreto à margem do rio Han, onde as águas escuras refletiam as luzes da ponte Mapo. O vento uivava abaixo, carregando o cheiro de umidade e metal enferrujado. Ji-eun desceu do táxi a uma quadra de distância, as botas gastas afundando na grama úmida, o casaco de Min-ho enrolado como uma capa contra o frio que cortava os ossos. 2 homens a esperavam na entrada enferrujada, silhuetas sombrias com jaquetas de couro e olhares vazios. Siga-nos, grunhiu um deles, sem tocá-la, mas a presença deles era uma ameaça palpável. Ela obedeceu, o pulso acelerado, cada passo ecoando como um adeus à vida normal. Dentro, o ar era poeirento, iluminado por lâmpadas penduradas que balançavam como fantasmas. Ji-sung estava no centro, magro e afiado como uma lâmina, com o mesmo maxilar dos Kang, mas olhos frios que faltavam a Min-ho. Ele fumava um cigarro, o cheiro acre invadindo o espaço. Você veio. Boa garota. Ele se aproximou, circulando-a como um tubarão, mas Ji-eun ergueu o queixo, forçando uma coragem que não sentia. Eu não tenho provas. Só quero ir embora. Deixe minha família em paz. Ji-sung parou atrás dela, o hálito quente na nuca, e ela se arrepiou, odiando a vulnerabilidade. Provas? Seu corpo já é uma. Min-ho nunca se distraiu assim. Ele me contou tudo uma vez, bêbado. Nosso pai era um tirano, batia na mãe até a morte. Min-ho o matou para nos proteger. Mas eu construí alianças enquanto ele se isolava. Agora diga onde ele está e eu te deixo ir. A confissão veio como um soco, não assassinato por poder, mas por proteção. Ji-eun sentiu o conflito rasgá-la, ódio por arrastá-la para isso, mas uma faísca de compreensão pelo homem que beijara com tanta fome. Eu não sei, ele saiu para te enfrentar. Ji-sung riu, mas o som foi interrompido por um barulho distante. Pneus cantando na rua. Mentira. Você é dele agora. Ele agarrou o braço dela, o toque bruto contrastando com o de Min-ho, e Ji-eun se debateu, o pânico explodindo. Me solta. Isso não é sobre mim. Mas os homens se aproximaram e ela chutou, acertando a canela de um, o humor negro surgindo em sua mente. Uma garçonete contra a máfia. Que ironia. De repente, tiros ecoaram do lado de fora, vidros se estilhaçando. A porta explodiu, e Min-ho irrompeu como uma tempestade, arma em punho, o rosto uma máscara de fúria protetora. Afaste-se dela, Ji-sung, rugiu ele, derrubando um guarda com um tiro preciso. O irmão se jogou atrás de uma pilha de caixas revidando, balas ricocheteando nas paredes. Ji-eun se jogou no chão, o casaco de Min-ho se abrindo, o coração na garganta enquanto via ele se mover, letal, mas os olhos procurando por ela a cada segundo. Fique abaixada, gritou ele, mergulhando para cobri-la com o corpo, o peso dele quente e sólido, o cheiro de pólvora misturando-se ao perfume familiar. O confronto foi caótico. Min-ho encurralou Ji-sung, o irmão atirando desesperado, mas errando por pânico. Você me traiu primeiro, irmão, por poder! Cuspiu Min-ho, a voz rouca de emoção enquanto desarmava o outro com um golpe brutal. Ji-eun rastejou para perto, tocando o braço dele, o contato elétrico mesmo no meio do inferno. Pare, ele disse. Sobre o pai. É verdade? Min-ho hesitou, os olhos encontrando os dela, vulneráveis pela primeira vez. Sim, eu o matei para proteger todos, incluindo ele. Mas Ji-sung se vendeu aos de Busan por ambição. Eu não queria isso para você. O confessionário veio entre tiros, o corpo dele colado ao dela, protegendo-a com o próprio, e Ji-eun sentiu o desejo renascer, inegável, feroz, misturado ao medo. Ji-sung se rendeu, algemado pelos reforços de Min-ho que surgiram das sombras,
mas não sem uma última ameaça. Ela vai te destruir, Minho. Como eu. Enquanto o levavam, Minho puxou Ji-eun para si, os lábios roçando a testa dela em um beijo urgente, o corpo tremendo de alívio e exaustão. Eu te amo. Desde o primeiro olhar na rua. Fuja comigo, ou perca tudo. Mas sirenes uivavam ao longe. Polícia atraída pelo tiroteio. Ji-eun olhou para ele, o dilema queimando. Amor ou liberdade? Eu. Preciso de tempo. Ele assentiu, mas o aperto na mão dela era uma promessa. Eles fugiram para o rio, o plano se formando em sussurros, confrontar os rivais de Busan no amanhecer, ou Minho largaria tudo por ela. A escolha pairava, urgente, enquanto o rio Han os engolia na escuridão. O rio Han corria negro e implacável sob a ponte Mapo, as águas engolindo os ecos do tiroteio distante como segredos indesejados. Ji-eun e Minho corriam pela margem úmida, o casaco dele ainda envolvendo os ombros dela, um abraço improvisado contra o vento cortante da madrugada. O ar cheirava a chuva iminente e metal, o skyline de Seul se erguendo como sentinelas indiferentes ao caos que os perseguia. Sirenes uivavam ao fundo, cada vez mais próximas, mas Minho não parava, puxando-a por uma trilha escondida que levava a um pier abandonado, onde um barco discreto balançava nas ondas. Entre, ordenou ele, a voz rouca de exaustão, ajudando-a a embarcar com mãos firmes que traíam o tremor interno. Ji-eun tropeçou na amurada, o corpo ainda formigando do confronto no armazém. O peso dele sobre o dela, protetor e urgente, como se o mundo inteiro pudesse desabar, mas não sem tocá-la uma última vez. O motor ronronou baixo quando ele ligou, e o barco se afastou devagar, deixando Yeouido para trás. Para onde? Perguntou ela, sentando-se no banco duro, as mãos entrelaçadas no colo para esconder o pânico. O beijo interrompido no apartamento ecoava em sua mente, quente e incompleto, misturando o desejo com a dúvida que Ji-sung plantara. Minho se agachou ao lado dela, os olhos escuros refletindo as luzes distantes do Namsan Tower. Para o amanhecer, confrontar os de Busan antes que eles nos alcancem, meu irmão. Ele os alertou sobre o armazém, mas eu tenho um plano. Ele pausou, traçando o rosto dela com os dedos. Um toque leve que enviou arrepios pela pele exposta do pescoço. O cheiro dele, amadeirado, agora salgado de suor, a envolvia como uma névoa, e Ji-eun se inclinou involuntariamente, o corpo traindo a mente. Plano? Você me arrasta para isso e agora fala em confronto? Eu não sou parte da sua guerra, Minho. Meu pai. Ele precisa de mim. E você? Você matou o próprio pai? A pergunta saiu afiada, carregada de dor, e Minho recuou como se ela o tivesse esbofeteado. O barco balançava suavemente, o som das águas batendo na lateral como um coração irregular. Ele se sentou ao lado dela, o joelho roçando o dela, um contato que era ao mesmo tempo consolo e faísca. Sim, mas não como Ji-sung disse. Nosso pai era um monstro. Traficava não só dinheiro, mas vidas. Bateu na mãe até ela se quebrar. Eu tinha 18 anos quando o confrontei. Foi autodefesa, Ji-eun. A polícia encobriu por causa das conexões dele. E eu assumi o controle para impedir que o ciclo continuasse. Ji-sung era jovem demais para entender, mas o ódio o cegou. Ele me traiu para vingar uma mentira que ele mesmo construiu. Ji-eun piscou, as lágrimas pinicando os olhos enquanto processava. O vento bagunçava o cabelo dela, e Minho estendeu a mão, enfiando uma mecha atrás da orelha, com uma ternura que contrastava com a cicatriz em sua mandíbula. Então, por que me envolver? Eu salvei seu sobrinho por instinto, não para entrar no seu mundo. Ele sorriu mínimo, um traço de humor surgindo nos lábios, apesar da tensão. Porque você me viu de verdade. Não o chefe da máfia, mas o homem que treme por um garoto e por uma mulher teimosa, que recusa cheques e provoca ciúmes em cafés. O riso dela veio fraco, aliviando o nó no peito. Lembrar do opa no balcão e a cara dele azedando era ridiculamente humano no meio do inferno. Mas o momento se quebrou quando o rádio no painel crepitou. Chefe,
Os de Busan estão no pier de Gangnam. 2 barcos armados. Seu irmão escapou da custódia. Ele os lidera agora. Min-ho praguejou acelerando o motor, o barco cortando as águas com urgência. Ji-eun agarrou o braço dele, sentindo os músculos tensos sob a manga da camisa rasgada. Deixe-me ajudar. Eu sei me defender. Vi o suficiente na rua para não congelar. Ele virou o rosto, os olhos flamejantes de uma mistura de orgulho e medo. Você é louca, mas... Fique atrás de mim. O desejo pulsava entre eles inegável, enquanto o barco se aproximava da costa iluminada por neon. O confronto explodiu no pier de Gangnam, onde luzes de cassinos piscavam como olhos vorazes. 2 barcos rivais os cercaram, homens gritando ordens em coreano, armas reluzindo sob as lâmpadas. Ji-sung estava no convés de um, o rosto distorcido de ódio, apontando para Min-ho. Você perde tudo esta noite, irmão, incluindo ela. Tiros cortaram o ar, balas ricocheteando na água, e Min-ho revidou com precisão, derrubando 2 atiradores. Ji-eun, agachada, pegou uma corda solta e a usou para desequilibrar um homem que pulava para o barco deles, o humor negro surgindo em sua mente. Anos limpando mesas a ensinaram a lidar com bagunça. No caos, Min-ho pulou para o barco inimigo, enfrentando Ji-sung corpo a corpo. Socos ecoavam, o som úmido contra a carne, enquanto Ji-eun gritava seu nome, o coração na garganta. Pare, isso acaba agora. Mas o twist veio quando um dos homens de Busan hesitou, baixando a arma. Chefe Kang, eu era leal ao seu pai. Ji-sung nos enganou. Ele planeja nos trair também, vender o território para Yakuza de Tóquio. A revelação congelou o ar. Ji-sung, ambicioso demais, havia forjado alianças falsas, traindo todos por poder absoluto. Min-ho desarmou o irmão com um golpe final, algemando-o com as próprias mãos trêmulas. Acabou, Ji-sung. Você destruiu nossa família 2 vezes. Os rivais, vendo a traição exposta, recuaram, barcos se afastando na escuridão. A polícia chegou minutos depois, mas Min-ho já havia ligado para contatos internos, uma delação anônima que incriminava só Ji-sung e os de Busan, limpando seu nome parcialmente. Ele voltou para Ji-eun, ensanguentado mas vivo, puxando-a para um abraço apertado no pier, o corpo colado ao dela, o calor se espalhando como bálsamo. Eu largo tudo, murmurou ele contra os lábios dela, a voz rouca de emoção. A máfia, os negócios, por você. Vamos para o interior ou para onde quiser. Meu sobrinho precisa de uma tia como você. Ji-eun riu entre lágrimas, as mãos subindo para o rosto dele, traçando a cicatriz com ternura. Louco. Mas sim, eu te amo, Min-ho. Desde o café, quando você limpou o balcão como um idiota rico. O beijo veio então, profundo e completo, sob o nascer do sol que tingia o rã de ouro, os lábios se movendo com uma fome que selava promessas. O mundo ao redor, sirenes silenciando, o rio fluindo, parecia um novo começo, o perigo se dissolvendo no desejo que os unia. Enquanto caminhavam de mãos dadas para um carro esperando, Ji-eun sentiu o peso sair dos ombros. Não mais garçonete fugindo de contas, mas mulher ao lado de um homem que escolhera o amor sobre o império. E no horizonte de Seul, o dia raiava claro, prometendo uma vida sem sombras.